Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, gravando mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Quero me apresentar para você. Talvez você não me conhece ainda, está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, escritora e também apresentadora desse podcast Elas por Elas. Hoje eu tenho uma convidada super especial aqui. A gente vai falar de um tema assim que eu amo, que eu sou apaixonada, música, né? Que música é a minha vida também. E eu quero, primeiramente, né, antes de falar sobre música, sobre esse tema lindíssimo, maravilhoso. Eu acho que a música veio de Deus, né? Tenho certeza que ela concorda comigo. Mas eu quero falar também sobre uma outra paixão da minha vida, que é a escrita. Eu sou escritora e quero apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos que você consegue encontrar aí na internet, também pessoalmente comigo. Então, se você quiser saber mais sobre os meus livros, vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo. Essa é uma história da minha vida. Aqui eu escrevi durante 15 anos a respeito de depressão. Escrevi sobre lições de vida que Deus me ensinou através da depressão. Então, se você quiser saber mais a respeito, se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, esse aqui é um bom livro para você ler e presentear, tá bom? E aí eu comecei a escrever alguns livros também para crianças, né, para ajudar crianças. Esse livro aqui se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Aqui é um relato da minha filha que passou por esse período. Acho que todas as crianças passam por esse período, que não querem ir para a escola. E ela encontrou uma criança que não podia ir para a escola porque tinha um problema de saúde. E essa criança deu uma grande lição de vida para minha filha. Então esse livro aqui é uma grande lição de vida para ajudar as crianças, para que elas entendam como é importante ir para a escola. A dádiva de Deus que nós temos todos os dias de acordar de manhã, com vida, com saúde, poder fazer nossos afazeres. E para as crianças, né, esse ir para a escola é tão importante. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Também escrevi um livro para ajudar as crianças na escola sobre bullying. Eu, como pedagoga, já fui professora por muitos anos, eu vi muitas ocorrências, né, de bullying. Nós já passamos por bullying na escola e bullying não é legal. Nós temos que dizer não ao bullying, nós temos que combater o bullying em qualquer lugar, mas principalmente onde ele acontece mais, que é na escola. Então esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, é um livro muito interessante, muito divertido de ler, mas também muito educativo para ensinar as crianças que estão passando por bullying, para que elas tenham coragem de dizer não ao bullying, para que elas se sintam especiais, porque elas são especiais, não deixar ninguém dizer isso, que elas não são especiais. E para as crianças que não sofrem bullying, mas para elas não fazerem bullying com as outras crianças. Então, é um livro muito interessante. Lancei também um livro sobre o Pedro, esse menino aqui da cidade de Bauru. Você que está assistindo a gente aqui é daqui da cidade de Bauru. Aqui na cidade nós temos uma cordeuteca. Nessa cordeuteca nós temos 3.000 cordéis e o Pedro é o idealizador dessa cordeuteca. Ele tem essa cordeuteca já desde os 10 anos de idade. O Pedro é um menino que ama o Nordeste, que ama o povo nordestino. Ele tem um amor especial aqui pelo povo brasileiro. E eu conheci o Pedro através de uma visitação da escola da minha filha na cordeuteca. E eu escrevi a história do Pedro. É uma história muito linda, muito legal. É uma história que eu tenho ainda sonho de que ela chegue nas escolas, esse livro, porque todas as crianças precisam ler a história do Pedro, tá bom? Também escrevi A Minha Gatinha Marie, que é uma história da nossa gatinha que nós encontramos durante a pandemia. Foi um período muito difícil para todos nós. E a gatinha Marie, que foi encontrada na lata do lixo, ela trouxe muita alegria para minha filha, muita alegria para a nossa família, amizade. Então, você que gosta de animais, você vai gostar muito de ler esse livro, tá bom? É um livro muito lindo para você ler na hora de dormir para o seu filho, tá? E o último livro que eu escrevi o ano passado foi um livro para mulheres. Na verdade, né, todo mundo deveria ler esse livro, porque aqui tem 30 histórias de 30 mulheres que venceram suas lutas, seus traumas, seus medos. Então, é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres resilientes, mulheres de força, de coragem, mulheres que venceram, como eu falei, lutos e também abusos. Então, é um livro muito lindo de histórias reais. Então, vou deixar aí para vocês todos os links de todos esses livros para você encontrar, tá bom?
E nosso episódio de hoje, né, é feito para contar histórias incríveis de mulheres incríveis. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber também uma mulher incrível, que é a Mara Cintiq. Uma mulher cuja trajetória é um verdadeiro exemplo de determinação, de fé e de amor pela música. Eu só conhecia uma pessoa chamada Cintiq há muito tempo, na minha infância. Foi uma amiga de adolescência e hoje estou conhecendo a segunda, Mara Cintiq, né? Que nome assim tão diferente. Depois, eu não sei se você sabe o significado, depois você fala o significado do seu nome para nós. Desde muito jovem, a Mara encontrou na música a sua grande paixão. Ela é nascida aqui na cidade de Bauru, numa família humilde, cristã, e ela foi incentivada pelos pais a desenvolver esse seu talento musical. Aos 4 anos, ela já estava dando seus primeiros passos nesse universo, e ao longo da infância e da adolescência, os seus estudos musicais foram marcados por muito esforço e dedicação. Aos 15 anos, a sua habilidade a levou a conquistar uma vaga no Conservatório Pio XII. Olha que chique, hein, gente? Foi ali que a sua jornada profissional começou. Com apenas 16 anos, a Mara iniciou sua carreira como professora de música, com 16 anos, olha só. Menina prodígio. E assim ela descobriu, além do prazer de tocar, um propósito ainda maior: ensinar a transformar vidas através da educação musical. Olha que lindo. Mas a trajetória dela não parou por aí. Com muito estudo, trabalho, a Mara se especializou na área, obtendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em música. Nossa, é muito chique minha convidada de hoje. Durante a sua jornada acadêmica, ela se aprofundou na inclusão musical. Olha que lindo isso. Ela vai falar para a gente sobre isso. Desenvolvendo metodologias inovadoras para ensinar crianças, né, com deficiência. O seu compromisso com a educação e a acessibilidade a levou a apresentar pesquisas no México e a publicar artigos em congressos e revistas especializadas. Além de professora e pesquisadora, a Mara também é empreendedora. Nossa, tá ficando cada vez mais chique isso aqui, gente. Ela fundou a MS Ensino Musical, que é um espaço que forma músicos de todas as idades e perfis. E o Workspace Bauru Coworking, ampliando ainda mais a sua atuação no ensino e no empreendedorismo. Hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Mara, sobre essa trajetória de superação, desafios, conquistas que ela tem passado para chegar até aqui. Nós vamos falar sobre música, educação, acessibilidade e sobre como a arte pode ser um poderoso instrumento de transformação na vida das pessoas. Mara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas. Obrigada, Roberta. Fico até emocionada de ouvir um pouquinho, né, da trajetória e dessa questão de quanto a música ela pode transformar a vida das pessoas e como o professor pode ser influenciador e determinante nessa jornada de transformações. Com certeza. Eu digo isso porque eu tive uma professora desde o primeiro grau, né, desde o primeiro ano, que ela era minha professora de português. E ela me influenciou a ser uma escritora. Porque todas as vezes que eu escrevia alguma redação, ela falava para mim: você escreve muito bem, você vai ser escritora. E eu ouvi isso por muitos anos. Você vai ser escritora, você escreve muito bem, você tem talento. Ela me inscrevia em concurso de redação sem eu pedir, sabe? Porque ela via meu potencial. Então, isso me fez despertar o amor pela escrita. Aí o amor pela música também veio, porque eu também amo música, eu também estudei piano por 8 anos da minha vida. E canto, né? Canto, toco. E eu também amo música e a minha família é toda musical. Então, isso, eu sei o quanto a música é importante para mim e para minha família. Então, música é tudo na minha vida. Sim. E eu posso dizer que na minha também. Com certeza. Você foi muito mais longe. E como eu iniciei ali com 4 anos, então minhas memórias, a maioria delas é com o piano, porque meu primeiro instrumento foi o piano. Então, eu falo que eu nem tenho memórias assim sem o piano. É meu grande companheiro, minha grande paixão, né, da vida, eu falo que é o piano. É o piano, é verdade. Eu já tive muitos pianos e já perdi eles várias vezes para os cupins. Os cupins levaram meus pianos embora. Aí é complicado, né? Tem que ter todo um cuidado mesmo, porque senão o cupim leva. Leva embora. Bom, eu queria que você contasse pra gente, então, como que é trabalhar com música e o que essa profissão representa para você.
Olha, trabalhar com música é um desafio diário. Porque nós, assim, não temos muito incentivo, não é uma profissão muito divulgada, tanto que há estudos aí de escassez no futuro sobre a profissão professor de música. Aqui no Brasil ou mundialmente falando? Mas aqui no Brasil, algumas pesquisas têm feito dentro de universidades, tanto no ingresso desses alunos nas universidades. Então, já há uma preocupação para que haja esse incentivo para formar futuros professores de música. Então, é um desafio diário você se manter nessa profissão, que eu exerço aí há 27 anos. Nem parece, né? Mas já tenho uma estrada aí. O que representa para mim ser professora de música? É algo que eu faço, sim, com muito amor, com muita dedicação, e que em alguns momentos eu até assim não sabia diferenciar a Mara da Mara professora de música. Sim. Então era como se eu ficasse 24 horas vivendo dentro dessa profissão professora de música. Ai, que delícia. Até o momento que eu aprendi a separar, porque eu falo que a gente tem que ter também o nosso momento, né? Mara e Mara, professora de música. Então, na verdade, é tudo na minha vida, né? Eu falo, lógico, primeiramente Deus, claro. Mas a minha profissão, ela acaba representando muito do que eu sou hoje. É quem você é, né? Do que eu sou e do que eu conquistei também. Ai, que lindo. Que ela me motivou, né? A ir atrás dos meus sonhos. A chegar onde você está hoje. Exato. E você acredita que existe mercado para quem quer seguir essa área? E quais são os principais desafios e oportunidades? Olha, mercado tem, porque a gente observa muitas pessoas querendo ingressar nos cursos de música, muitos pais querendo colocar as crianças. Então, o mercado tem para todos aqueles que quiserem entrar, né, dar aula, mas assim, o desafio tem que ter uma formação específica. Sim. É importante não só ter a formação instrumental, mas também a base pedagógica, porque é uma diferença entre eu ser uma boa instrumentista e um bom professor. Com certeza. São coisas diferentes. Verdade. Então, muitas vezes a pessoa ele é um bom músico, então ele vai atuar ali como professor, só que ele não se encontra, porque ele não tem a base pedagógica. É verdade. É aí que começa o desafio e muitas pessoas acabam não dando continuidade à profissão, porque não se especializaram na base pedagógica. É isso mesmo. Então, esse seria o grande desafio. É interessante você falar isso e me fez lembrar... meu primeiro professor de música, eu tinha 8 anos. Eu comecei a estudar piano com 8 anos. Estudei flauta doce primeiro, que acho que todo mundo começa com a flauta doce. E aí eu fui estudar piano. E esse professor, ele não vai assistir isso daí, então eu posso falar. Ele me traumatizou, porque ele era um bom musicista, como você disse. Ele entendia tudo, ele tinha um ouvido absoluto, mas ele não era um bom professor. Ele era tão bravo, tão rígido, que ele me intimidava. Então, eu ia tocar piano, eu tocava piano tremendo, de medo dele. Então, os primeiros anos de piano, para mim, eles foram traumatizantes. Então, eu ia tocar piano porque a minha mãe me obrigava, não é porque eu queria, eu tinha medo do professor. Aí, lá para minha adolescência, lá para os 13 anos, 14 anos, eu mudei de professora. Fui no mesmo conservatório, mas uma professora que ela já tinha mais habilidade, como você disse, para ensinar. E aí foi quando eu despertei e falei, não, eu quero sim seguir, né? E aí eu estudei lá até os 16 anos, dos 8 aos 16. Mas no começo foi um professor que me traumatizou, porque é o que você falou, ele tem que ter essa base pedagógica também. Sim, e se nós fizermos um comparativo, vamos voltar aí, quando eu iniciei meus estudos, os professores, eles tinham mais essa tendência instrumentista. Isso. E não como professor, né? Verdade. Então, o nível de exigência, assim, era altíssimo. Tanto que muitas crianças que entraram para aprender desistiram. Exatamente. Porque era um nível de exigência de alta performance. Então, era como assim, se todos os alunos eles tivessem que se profissionalizar. Isso. Então, a criança já era tratada dessa maneira. Eu falo que eu consegui continuar porque eu tive vários professores assim. Na verdade, toda a minha educação foi um pouco mais assim, sabe? Musical.
E eu consegui continuar porque eu me identifiquei muito com o piano. Que bom. E aquilo foi motivador, porque eu vi o meu desenvolvimento. Mas, se eu comparar a educação musical que eu tive e a que eu ministro hoje, são totalmente diferentes. Sim, sim. Porque tinha essa exigência da alta performance, do virtuosismo. Isso. Você só é aceita se você toca peças, né? Como Chopin, Bach. É o que eu aprendi. Exato. Eu não podia tocar uma peça popular. Verdade. Só erudita. Então, por isso que eu modifiquei e busquei caminhos alternativos, né, a essa didática e como ensinar e atender cada perfil, a subjetividade de cada aluno. Certeza. Né? Então, você pegou tudo que você aprendeu, né, e melhorou, né? Exatamente. Falou, tipo, eu não quero isso para os meus alunos, eu vou ser diferente, né? Sim, foi isso. Sim. Tanto que eu participei de vários concursos de piano. Meu primeiro concurso foi com 9 anos, né? Então, assim, eu fui ensinada a ter uma carreira como pianista. Sim, sim. Mas nem sempre você vai ter a oportunidade de ser pianista ou o investimento necessário. É verdade. Porque não é fácil falar, vou ser pianista, mas e o investimento, como que fica? Sim, né? sim. Então, realmente era um ensino bem... assim, eu falo bem forte, né? Bem rígido. Uhum. Eu lembro. E como que surgiu o seu interesse pelo ensino da música, né? Para pessoas com deficiência, agora nós vamos falar. Tá. E quais são as maiores dificuldades nesse trabalho? Tá. Para as pessoas com deficiência, o que acontece? Quando eu estava com 16 anos, que eu comecei meu primeiro estágio, logo ali, eu comecei no início do ano, no segundo semestre, uma professora precisou tirar licença por motivo de saúde, e ela lecionava para uma aluna com síndrome de Down. E, na ocasião, os outros professores foram consultados, mas é até complicado falar isso, mas é algo que acontece, que é comum, de falarem, eu não sei como trabalhar, eu não consigo. Sim. E eu tinha muita proximidade com a coordenadora da época, né? E ela conversou comigo, Mara, você não daria aula, mesmo você sendo ainda estagiária? Eu falei, olha, se você me der todo um apoio, de como eu posso trabalhar pedagogicamente, eu aceito, com certeza. E ali começou a minha história. A minha história na sua adolescência, na adolescência. Puxa vida. Eu sempre me coloquei muito no lugar do aluno. Verdade. Ou no lugar dos pais. Sim, sim. E se fosse o meu filho, como eu gostaria que agissem. Então, ali começou a minha história. Eu tive muito apoio da minha coordenadora. A gente ia para a biblioteca, né? Não tínhamos Google ainda, não tínhamos artigos assim, disponíveis na internet. Então, a gente ia para a biblioteca, lá, assim, foi essencial e motivador. E aí, a partir dali, o conservatório passou, assim, vou usar esse termo, a aceitar mais alunos com deficiência, porque aí tinha eu para trabalhar e tinha essa outra professora quando ela voltou da licença também. Nossa, que então, legal. Eu comecei ali, com as pessoas com deficiência. E hoje você trabalha ainda, então, com essas crianças? Sim, eu sempre trabalhei nesses meus anos de carreira. Eu trabalhei pessoas com crianças cegas, crianças com autismo, dependendo do grau, né? Autismo severo. Vou até fazer um relato. Um dos meus alunos, que eu dava aula dentro de um colégio, era uma turma de canto, e ele não falava, não verbal, mas na aula de canto ele cantava super afinado. Eu falo que era o meu melhor aluno, trazia a letra decorada. Então, assim, né, são alguns casos, né, a gente também não vai colocar dentro de uma caixa que todas as crianças com transtorno do espectro autista, ele vai ter essa habilidade, cada um vai ter a sua subjetividade. Claro. Mas eu sempre trabalhei também com pessoas com síndrome de Down, e tem um aluno também com paralisia cerebral hemiplégica espástica esquerda. Nossa. Que eu fiz o ensino do piano. Inclusive, são artigos que eu publiquei, né? O meu mestrado a pesquisa foi feita. As mãos dele funcionam. Então, quando ele iniciou na aula, somente a mão direita. E tem uma história muito bonita por trás, porque ele começou a andar aos 6 anos. Então, logo que ele começou a andar, ele quis entrar na aula de canto. Olha. E a mãe dele me procurou. Na época, não me lembro se foi por indicação. Eu sei que a gente se conheceu e nós tivemos uma grande conexão, desde o início. Eu e a mãe dele. E ali ele não mexia o lado esquerdo do corpo. Então, ele fez 6 meses de aula de canto e eu propus, vamos fazer aula de piano?
E a mãe aceitou, então foi assim um grande desafio para a gente poder fazer todo um trabalho, né, da leitura da partitura, isso é importante, porque tem a educação musical por trás, e sem ele mexer a mão esquerda, por exemplo. E aí a gente foi ganhando cada dedo, cada movimento. Então foi um trabalho assim de formiguinha, eu falo, do dia a dia. E esse é o grande desafio da educação musical para as pessoas com deficiência. Entendo. O tempo, a paciência do professor, do aluno e da família. Verdade. Então esse seria às vezes ele vai demorar meses para aprender uma música, né? Exatamente. Tá? E assim, eu já vou fazer um parênteses. Às vezes, pessoas que não têm a deficiência também podem demorar. Tá? Mas nesses casos específicos que eu lecionei, o tempo é o grande desafio. Sim. E das pessoas, principalmente da família, ter essa paciência e essa espera que vale muito a pena. Com o resultado certeza. É excelente, né? Hoje eu o vejo tocando com as duas mãos. Hoje ele toca com as duas? Com as duas mãos, faz acordes, lê partituras. Então, é gratificante o trabalho do professor. Com certeza, que lindo. Nossa, parabéns. E o que te fez, então, escolher a música como carreira, né? Você chegou a pensar em fazer outra coisa ou você sempre pensou em ser professora de música? Olha, até o meu marido fala assim que, na verdade, eu fui escolhida pelo seguinte. Eu não tinha ideia de que eu seria professora de música, que eu seria pianista. Minha primeira intenção era ser psicóloga. Olha só. Eu cheguei até a prestar vestibular. Mas aí eu pensei bem e falei, não, vou seguir a carreira. Mas quando eu estava com 16 anos, a minha família passou por uma dificuldade financeira. E ali eles não iam ter mais condições de me manter no curso técnico. Certo. Foi quando eu fui pedir o estágio, se teria essa possibilidade. E o conservatório, sim, não, nós temos vagas. Era no conservatório que você eu estudava. Uhum. Sim, nós temos vagas e pensamos, né, na ocasião, foi o que eles me disseram, que você pode fazer um bom trabalho, sim. Vamos tentar. Ok. Então, eu entrei como estagiária. E ali, como estagiária, eu me identifiquei. E aí, ao mesmo tempo que eu estava ali, começaram a surgir algumas oportunidades fora, até de alunos da igreja que queriam aprender para tocar na igreja. Então, ali eu comecei a perceber que eu poderia ter, assim, um objetivo, sim. Ou até sucesso na carreira, sabe? Você começa a refletir. E como eu precisava trabalhar, então, financeiramente, também estava me ajudando a me manter nos estudos, sim. Que era o meu objetivo, terminar o técnico. E aí, com 18 anos, eu já estava tocando em alguns corais aqui em Bauru. Então, dentro da igreja, já tinha alguns alunos, né? Não foi fácil. Imagina. E aí, isso me fez falar, não, eu vou seguir essa carreira, já estou estabilizada. Se eu saio daqui para prestar outro vestibular, ou se começar eu vou estudar fora, zero, né? Eu vou ter que começar do zero. Exatamente. E aí, quem que vai estar por trás? Que naquela ocasião, minha família ainda não tinha os recursos financeiros para poder me manter fora de Bauru. Né? Então, eu meio que assumi assim, essa profissão, me identifiquei. Ela te escolheu mesmo. Ela me escolheu. Na verdade, Deus faz as coisas tudo certo, né? Sim. É verdade. Deus encaminha a gente para aquilo que Ele quer que a gente faça. Né? Exatamente, né? Ele sempre vai pensar no que é melhor para nós e o que esse melhor vai atingir também Exatamente. As pessoas ao nosso redor. Sempre tem isso, Desde que a gente faça com amor, com dedicação e respeito ao próximo. Com certeza, né? Com certeza. E quando foi que você foi para o México? Quantos anos você tinha? O México foi Como recente. Que foi? Ah, foi recente. Foi recente, foi em 2019. Ah, tá. Eu pensei que você foi ainda na adolescência. Não, na adolescência eu fui para Cuba. Para Cuba. Então no México, o que aconteceu? Eu estava fazendo mestrado e surgiu a oportunidade de participar de um congresso em educação. Não era educação musical, mas educação. E eu inscrevi o meu trabalho da pesquisa sobre as adaptações de materiais para o piano para o aluno com paralisia cerebral. Olha só. E aí foi aprovado o trabalho e dali eu comecei a ver os recursos, tudo para eu poder ir e fui para lá, apresentei o trabalho e desse encontro que eu fui no México me surgiu mais oportunidades e uma delas é que eu acabei participando de outros eventos, até como mesa redonda. Nossa, que chique. Uma professora colombiana que me convidou, então para eu falar um pouco mais sobre essa pesquisa. Porque até então um aluno
que não mexia as mãos e passou a tocar, uau, né? Demais. Então, acaba chamando a atenção. Com Tanto certeza. que essa pesquisa ela foi pioneira na área de música no Brasil, né? Então, é bem bacana assim, o trabalho. Porque o cérebro dele foi criando conexões, né? Exatamente. Através da música. Exatamente. Foi fazendo os ligamentos ali que estavam desligados, né? Como se fosse isso, Sim, né? exatamente. Nossa, é muito top. Top. Muito e aí lindo. eu tive essa oportunidade. Aí eu fui para o México. Lá é legal porque você conhece mais pessoas de outros países, vê outras pesquisas, sim. Né? Se informa do que está acontecendo, não só na área da educação musical, mas na área da educação. Né? Porque a música ela não tem um embasamento teórico em si. Então, nós temos que trazer ali da educação e transferir isso para a educação musical. Verdade, que legal. Então, e Cuba? Cuba foi com quantos anos? Com 16. 16 anos. Porque foi aí também que deu início ao meu estágio, juntamente com a minha situação financeira. Surgiu a oportunidade de fazer um concurso e cursos em Cuba. E, na ocasião, ia um grupo de pessoas e eu fui selecionada para ir. Só que, na ocasião, eu não tinha recursos financeiros. Imagina. E eu falei pro professor da época, falei, olha, não consigo ir. Porque ele falou, nossa, mas você está pronta, você está com o seu repertório tocando super bem. Eu falei, mas não vai ter jeito. E aí, ele falou, vou conversar, ver o que dá para fazer. Conversou com as irmãs ali responsáveis pelo conservatório, e elas falaram, olha, então vamos ceder a passagem e depois ela paga isso de uma maneira assim, ou com trabalho, a gente vê uma forma de parcelamento para ela. Sim. E aí eu consegui ir, juntei assim um dinheirinho que eu tinha, porque lá você tem que usar o dólar, o turista. Né? Embora eu fiquei lá em alojamento do governo, porque a gente foi como estudante, não como turista. Sim. Mas mesmo assim, alguns pagamentos são feitos em dólar. E aí foi uma baita experiência, né? Nossa, imagino. Assim, musicalmente, de crescimento, desafio. E era uma ocasião que a gente não tinha internet ainda para ficar se comunicando. Verdade. Eu consegui falar com a minha família depois de 3 dias. Nossa, imagina sua mãe. Não, minha mãe quase. Porque ela já ela deixou assim, porque ela entendeu que era importante para mim. Mas minha mãe sempre tem muito medo quando a gente fala que vai viajar. 16 anos, imagina. E aí, mas mesmo assim ela autorizou, né? E deu tudo certo, assim, foi muito bom, uma experiência de vida. Com certeza. Aprendi muito em música, pude me aperfeiçoar na técnica do piano, vi muitas pessoas que tocam muito bem, crianças, sabe? Então você volta com outra visão. É verdade, com certeza. Foi uma experiência, assim, super diferente. Marcante. Que bom, que bom. E você fundou, então, recentemente o seu espaço, né? A MS Ensino Musical. E o que é esse Workspace Bauru Cowork? Explica pra gente. Vamos lá. Então, a MS, ela surgiu, na verdade, ela não é tão recente, ela surgiu há uns 15 anos. 15 anos atrás. Tá, eu estava já com uns 10, mais ou menos, 10 anos, 12 de profissão ali. E as pessoas começaram a me procurar além do piano. Que eu dou aula de piano e canto. E elas queriam aprender violão, guitarra. E aí eu pensei, falei, olha, de repente, se eu for para um espaço maior, eu vou fazer só voltar um pouquinho. Porque como eu comecei a minha trajetória independente, quando eu estava com 18 anos, eu loquei uma casa de fundos, que na época a gente chamava de edícula. E aí, eu lembro até hoje, eu pagava R$200 de aluguel. E dali eu comecei a desenvolver um pouco mais minha profissão, a ter mais alunos. E dali eu fui para salões maiores, só que começou a ter essa procura. Então, eu sempre tinha que trazer alguém, ou indicar alguém para dar aula de violão. Entendi. E dali saiu a MS Ensino Musical. Não foi fácil, porque eu também não tinha muito recurso para investir. Vendi um carro que eu tinha para poder, porque você tem que ter os instrumentos, Verdade. a bateria, a guitarra, violão. Não é fácil. E aí a MS começou assim. O que acontece? Eu fiquei um bom tempo no mesmo ponto, que era ali no centro, aqui no centro de Bauru. E aí surgiu a necessidade de eu mudar desse ponto. E eu sempre tive um sonho que eu queria a minha sala como se fosse num mezanino, com vidro. Mas eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Era eu e Deus. Olha só. Se eu não me emocionar, né, falando dessa história, porque é marcante para mim. Imagina. E aí, a gente teve período de pandemia, foi um período de recesso, não foi fácil, né? De recessão também. Foi mesmo. Enfim, e aí passou, eu precisava mudar de prédio, que o prédio que eu estava precisava de muita reforma, enfim.
E procurando prédio, até que eu encontrei um, que é hoje nós estamos, né, que é perto do Bauru Shopping. E a hora que eu vi o prédio, eu me lembrei na hora, porque ele tem um mezanino, tem o vidro, que é onde é a minha sala hoje. Na hora me veio. E o que acontece? Então eu falei, bom, vou pegar o andar de cima. E o andar embaixo, o meu marido é advogado e ele estava procurando uma sala também para ele mudar, enfim. E aí nós unimos o útil ao agradável. Eu fiquei com o andar de cima e embaixo tem a área dele e a gente tinha espaço para mais salas. Entendi. E aí que começou a ideia da locação das salas, do coworking. Aí eu até falei para ele, olha, a gente pode aproveitar esse espaço aqui e a gente faz um coworking. Sim. Então, eu gerencio o coworking, né? Eu alimento toda a questão do Instagram, enfim, eu que faço toda essa parte também. E aí a gente tem a MS em cima, no andar de cima, e embaixo tem esse espaço, que aí eu já estou ali perto, né? Já consigo também gerenciar. Muito bem. E lá vocês, então, têm canto, piano, violão? Nós temos violão, guitarra, contrabaixo, bateria, saxofone. Nós temos todos os cursos. Teclado também? Teclado, porque às vezes a pessoa não quer aprender piano clássico, por exemplo. Então, um teclado, por exemplo, para tocar na igreja, alguma coisa assim. Sim. E é interessante você tocar nesse ponto, porque geralmente é o perfil que a gente atende. Isso. Dificilmente hoje as pessoas querem se profissionalizar em música, como eu até mencionei, né? Sim, verdade. Então, a gente atende esse perfil. E com os meus estudos, eu consegui reformular o curso de piano também. Tanto que eu dou aula de piano em grupo, as aulas de teclado também, né, canto. E o que acontece? A metodologia ela é voltada para esse perfil. Então, o aluno não vai ter só acesso ao clássico, mas ele vai ter acesso ao popular também, aos acordes. Então, como que eu posso tocar os louvores, enfim. Então, eu modifiquei, porque eu percebi que o pianista ali na aula individual, ele é muito solitário. Verdade. E aí você coloca para tocar com alguém, não consegue. Trava. Falei, bom, então com os meus estudos, isso me deu embasamento de eu trazer essa nova metodologia, de transformar o ensino do piano. Há algumas resistências ainda, porque as pessoas só entendem o piano ainda como aquele instrumento clássico. Que tem que ser feito com a aula individual. Isso. E não é bem assim. Eu tenho tido resultados excelentes com esse novo formato. Legal. A gente já tinha, na minha época, aulas em grupo. Inclusive, eu tocava com a minha irmã a 4 mãos. Sim. Nossa, a gente aprendia muita música a 4 mãos. Exatamente. Era muito legal. Porque aí você tem que tocar a sua melodia, a harmonia e ouvir. Eu ouvia dela, tem que encaixar as duas. Exatamente. Legal. E muitas pessoas não entendem o que faz alguém fazer um mestrado, doutorado na música. O que se faz, né? Sim. Tipo assim, nossa, mas tem isso também, mestrado e doutorado de música? Então, conta pra gente como que foi essa jornada acadêmica. Sim. Olha, eu sempre tive o sonho de fazer mestrado e doutorado. Eu ingressei na graduação em música em 2000. E eu vou até contar essa história que eu acho importante para a gente situar como chegou no mestrado. E, na ocasião, por mais que eu estivesse engajada no mercado de trabalho, a faculdade aqui em Bauru tinha um custo muito alto. Então, na época, eles aceitavam que a gente pegasse metade dos créditos, eram 12 créditos. E eu fui nessa opção, porque eu não ia conseguir pagar a faculdade fechada. E ali começou a minha jornada para terminar minha primeira graduação, porque eu acabei demorando 9 anos para conseguir concluir, porque eu fui por créditos. Entendi. Então, o curso era de 4 anos. Se eu pegava metade dos créditos, deu praticamente 8 anos, porque o 9º ano. Quando eu estava para tirar o meu diploma para acabar, eu pedi um aproveitamento de uma disciplina que eu já havia feito, mas, na ocasião, o coordenador não aceitou e eu tive que refazer mais um semestre, entendeu? Eu falo que a jornada não é fácil. Então, dali começou, e eu sempre tive o sonho de fazer mestrado e doutorado desde que eu entrei na graduação. E eu não consegui logo em seguida, acabei em 2009 ali. Então, em 2013, fiz uma pós-graduação, mas o projeto engatilhado. Em 2017, o meu marido, pesquisando algumas coisas, ele viu a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, com sede em Florianópolis. E ele disse, olha,
tem essa linha de pesquisa que você quer, que é a educação musical. Porque algumas universidades não têm essa linha específica. Certo. E aí eu dei uma olhada no edital, falei, eu acho que, né, eu vou prestar. Eu falei, a prova presencial? Ela era presencial? Era presencial na ocasião. Nossa. Fiz muitas viagens, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu fui, em 2018, fiz minha inscrição, eram 2 etapas. Então, a primeira etapa é aquela questão do currículo, do projeto. Eu fui aprovada, fui para a segunda etapa. Eu não tinha tantas expectativas, porque eu falei, olha, faz um tempo que eu não estudo cientificamente. Certo. Né? Mas, aí, em 2018, chegou o dia de eu prestar a prova, em maio, e estava tendo a greve dos caminhoneiros, mas eu vou ser honesta, eu não sabia que estava tão, assim, estava tão grave a situação. Sim, eu me lembro dela. E porque estava no começo. Tá bom. Saímos, eu e meu marido daqui de Bauru para ir para Florianópolis prestar a prova. Nós não conseguimos chegar, nós paramos no Paraná porque não ia ter mais gasolina. Uau. Tanto que a gente voltou com guincho. Caramba! Para poder voltar para Bauru. Enfim, foi uma loucura. Eu fiquei totalmente frustrada, mas falei, vou mandar um e-mail para a universidade explicando o que aconteceu. Enviei, eu estava super frustrada à noite, a hora que eu voltei para casa, chorei muito. Né? Falei, poxa, me dediquei até a estudar, é um sonho meu, né? Você vê assim, fica aquela frustração. No outro dia, pela manhã, eu recebi um e-mail da universidade que outros candidatos também não haviam conseguido chegar. Por causa desse mesmo problema. Então, que era para a gente procurar uma universidade nas nossas cidades que estivessem dispostas a aplicar a prova. Olha que legal. E aí eu tenho 2 alunos que eles hoje são professores na Unesp. Na época ainda não eram, né? Agora já estão atuando. E eu conversei com eles, né? Eles estavam fazendo doutorado lá, se teria possibilidade. E o coordenador deles aceitou aplicar a prova em mim. Então, a universidade lá enviou por e-mail. Olha que bacana. Eram 2 etapas da prova. Mas, assim, eu não criei muitas expectativas, porque foi bem difícil, assim, você tem um preparo psicológico para um dia de prova. Você passa por toda essa situação, não dá certo. É verdade. Já tá frustrada. Já foi frustrada fazer a prova. Fui. E ainda saí da prova e fui dar aula, né? Entendeu aquela loucura? E, assim, eu fiquei surpresa que eu fui aprovada. Deu certo, graças a Deus. E era com uma orientadora que eu havia escolhido, que ela trabalha, ela pesquisa a educação musical para as pessoas com deficiência. Olha que bacana. Que era o que eu queria. Sim. Então, Deus fez tudo certo. E você fez no mesmo lugar o doutorado? Aí eu prestei a prova, o dia que eu estava defendendo minha dissertação do mestrado, já surgiu o resultado que eu havia sido aprovada no doutorado com a mesma orientadora. Olha, que então, bom. a gente trabalhou juntos 6 anos. Que top. Foi um baita crescimento, excelente, enfim. Imagino. Eu mudei muito, eu falo, a minha visão sobre a educação. E também como pessoa, você cresce muito, você amadurece com as experiências, com os artigos que a gente lê sobre a educação, sobre as pessoas com deficiência. Como é um desafio diário para essas famílias. Nossa, então foi muito estudo. Muito estudo. Muito estudo. Parabéns, doutora. Você é uma doutora agora. Doutora em música. E eu sei que existe ainda uma crença, né? De que a música é só para os talentosos. Só para alguém que nasceu já com talento. Como que você vê essa questão e como você desmistifica isso no seu trabalho? Tá. Bom, realmente as pessoas acreditam assim, eu vou falar o termo que as pessoas falam, tá? Nem gosto muito, mas esse serve para cantar, aquele não serve, esse serve para tocar, aquele não. Isso. Esse tem talento. Mas a educação musical não compreende dessa maneira. Então, da mesma forma que as pessoas elas aprendem português, matemática, elas são alfabetizadas, elas são capazes de aprender música. Certo. E aí que vem o trabalho do professor de como criar esses caminhos para que todos que queiram aprender consigam. Sim. Então, nesse sentido que a gente, enquanto educação musical, a gente pensa. Então, esse seria assim, o grande desafio, o grande propósito. Então, eu tenho materiais existentes. Como que eu posso adaptar esses materiais? Como que eu posso adequar esses materiais para que todos os alunos que queiram aprender consigam aprender? Sim, sim. E aí eu não me lembro da segunda pergunta que eu Não, como que você vê a questão de desmistificar isso, né? Sim, sim. Eu vejo a questão
justamente nessa elaboração dos materiais. Então, por exemplo, as minhas aulas, eu que planejo todas as aulas, eu me embaso nos materiais existentes e, a partir disso, eu elaboro adaptações. Então, às vezes, tem músicas que os alunos querem tocar, só que eles ainda, eu digo mais até as músicas populares, eles ainda não vão conseguir tocar do jeito que ela é. Não tem nenhum problema a gente adequar, a gente adaptar e aproximar o aluno, por exemplo. Exatamente, desse universo, porque isso vai ser motivador. Ele vai falar, olha, eu consegui tocar o que eu queria. A partir daí, quando você desperta essa motivação no aluno, é onde eles começam a estudar, eles começam a se dedicar mais. Nem que seja tipo 10 minutos por dia, 15, ou tocar o que já aprendeu. Sim. Você está desenvolvendo contato com o instrumento, musculatura. Então, é nessa questão que eu penso que a gente tira esse mito de que só os talentosos podem aprender. E o canto? O canto também. Eu acho até importante a gente falar sobre isso, porque tem publicações sobre o desafinado. Porque o que é a desafinação? A desafinação é quando a gente canta, então nós vamos ouvir o som, por exemplo, do piano, te deu a referência, esse som vai para o nosso cérebro e aí lá ocorre essa transformação para a gente poder emitir esse som. O desafinado, ele não percebe que quando ele emite, não está de acordo com aquela nota. Exatamente. E aí está o papel do professor em fazer trabalhos que a gente chama de percepção musical, para que esse aluno ele consiga e comece a identificar, opa, não estou na nota, tem que subir um pouquinho, tem que descer um pouquinho. Então, o desafinado, sim, ele consegue aprender a ser afinado, perdão. E eu tive alunos desafinados. Que ficaram que afinaram. Olha só. Exatamente. Que legal. Teve um aluno que até apresentou no nosso último recital, né? E é muito interessante, porque todos vão ver, eu gostei mais desse. Para mim, como professora, ele foi o que mais evoluiu, porque ele saiu da desafinação, conseguia cantar 3, 4 notas com muito sufoco e passou a cantar músicas. Olha que legal. Então, é uma conquista, né? Então, para mim, como olhar da professora, essa foi minha grande conquista. Nossa, mas existe sim aqueles que nascem já com o talento. Tipo, eu assisto alguns vídeos assim daquelas crianças africanas. Sim. Elas não crescem com contato com a música. E eles cantam assim que eu falo, gente, cantam que nem profissionais, né? Sim. Alguns adolescentes cantam como profissionais. Então, esses daí são os talentos natos. Isso, a gente fala na literatura da alta habilidade. Tá. Então, assim como nós temos crianças com alta habilidade para matemática, para o português, uma pintura, um desenho, né? Algo assim. Exatamente. Nós vamos ter para a música, o que também é complexo de ser trabalhado. Sim. Porque aí como você aproveita toda aquela habilidade do aluno. Verdade. Então, sim, nós temos com alta habilidade. E é fantástico. Eu tive uma aluna também, assim, que você via que no canto, ela tem, né, a alta habilidade. Sim. E desde criança ela gostava de cantar ópera. Olha só! Tanto que agora ela está em São Paulo, está fazendo a carreira dela, ela quis se profissionalizar. Então você já vê ali, tem alta habilidade para o canto, né? Aí você tem que direcionar, então. Exatamente. É por isso que é importante o professor estudar as bases pedagógicas e entender cada aluno, mesmo que esteja numa turma. Sim. Mas você saber a subjetividade, então a gente sempre fala, o ponto de partida às vezes nem sempre vai ser igual, mas o professor trabalhar que o ponto de chegada de todos eles seja ali no mesmo ponto. É verdade, né? Então, é importante ter essa visão. Com certeza. Bom, a gente não pode terminar o nosso podcast sem falar sobre a sua fé, né? Porque acho que a sua fé foi o grande pilar da sua vida, a sua fé em Deus. E eu quero que você fale como que a sua fé tem te ajudado a superar esses desafios na sua carreira, na vida pessoal. Olha, tem me ajudado muito. Fico até emocionada em falar. Falar de Deus sempre emociona a gente, né? Demais, né? Porque a fé é aquilo que a gente crê, mas que não vê, né? Então, muitas vezes, eu enxergava o que eu conquistei hoje, que Deus me ajudou a conquistar. Quero também ressaltar aqui pelo marido, que sempre me apoiou ali no meu dia a dia, né? Que Deus preparou da maneira correta para mim. É uma bênção. Então, a fé, ela me motivou a enxergar
mas principalmente a correr atrás dos propósitos que Deus tem pra gente. Sim, sim. Então a fé, ela realmente é meu motivo assim diário. Então, seu pilar. É meu pilar, com certeza. Quando você vai orar, então você já vai pedir com fé, falar, né, Senhor, se for da tua vontade, né? E às vezes, assim, ou na maioria das vezes comigo, não é na hora. Não. Às vezes são 10, 15, 20 anos, verdade, né? Para você ter uma conquista. Se você não está alicerçado na fé, você que seja um grãozinho, né? Aí você desiste. Você desiste. Então, esse é o meu grande alicerce, sim. Que Deus, bom. Jesus Cristo, a fé viva dentro do nosso coração. Amém. Graças a Deus por isso. A minha também. E eu quero que a gente encerre agora, antes do nosso bate-volta de perguntas, eu quero que você fale uma última coisa aí sobre os seus próximos sonhos e projetos. O que você ainda deseja conquistar na música, na educação? Olha, na educação eu desejo conquistar assim que os meus alunos eles consigam aprender cada vez mais e que, né, se tiver mais alunos que estejam interessados em aprender, principalmente os alunos com deficiência, que eles possam entrar, que eles possam ter professores, não só eu, né, mas mais professores com a mesma visão e que eles possam aprender música, se aproximar da música. Como projeto assim de vida, eu tenho algumas viagens que eu gostaria de fazer juntamente com meu esposo, mas principalmente eu gostaria de envelhecer dentro da graça de Deus, que Ele me dê essa saúde espiritual até o meu último dia de vida, porque eu penso que isso é tudo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, o meu projeto de vida é esse, que Deus consiga me sustentar dentro da graça dele. Amém, amém. Muito lindo. E vamos fazer, então, um bate-volta para a gente encerrar sobre a música. Ó, eu fiz aí com algumas coisas da música. Agora você vai responder com a primeira coisa que vier à mente. Meu Deus, tá. Um instrumento musical que te define. Piano. Claro, né? Um momento inesquecível da sua trajetória. Quando meu aluno com paralisia cerebral tocou a primeira peça dele com as 2 mãos. Nossa, demais. Uma lição que a música te ensinou. Paciência. O maior desafio da sua carreira. Me manter na carreira. Verdade. Um sonho que você ainda quer realizar. Além do que eu mencionei, uma viagem, por exemplo, para lugares em que a arte começou, para compositores, que é o berço dos compositores, para eu poder vivenciar o que eu li, né, o que eu leio sobre. Verdade, Alemanha, né? Isso. Uma frase que te inspira. Mais vale um punhado de paciência do que um barril de talentos. Uau, isso é forte. O que é educação para você? Educação, ela é quando a gente consegue dar acesso às pessoas em nível de igualdade, mas é o acesso que é a igualdade, né? Não considerar todos iguais, porque não somos iguais, temos nossas subjetividades no aprendizado. Então, a educação ela vem para dar o acesso no conteúdo, como que eu vou explicar para você? O conteúdo ele tem que ser de maneira igual para todos, mas os caminhos, de repente, a gente tem que trazer essas adaptações para que todos consigam aprender, no caso, todos consigam aprender música. Então, a educação é dar esse acesso igual para todos e trazer esses caminhos para que todos consigam aprender. Top, excelente. E música? O que é música para você? Nossa, música é tanta coisa. É verdade. Eu falo que a música, ela, além de ser toda essa manifestação que nós podemos ter por meio das nossas emoções, então, se a gente pensar nessa questão, a gente ouve uma música, isso já desperta sensações. E também ela tem todo o outro lado, que é o raciocínio, que é a parte que a gente vai entender por que aquela emoção talvez seja provocada na gente. Umas pessoas se emocionam mais com uma música, sim, outras menos, né? Então, ela também tem toda essa parte racional, de entendimento, da leitura, da harmonia, da teoria. Então, eu não consigo assim dar uma definição exata, mas para mim, eu junto esses dois, a emoção e a razão. Emoção e razão,
Música, para mim, é Deus falando com a humanidade, né? Sim, porque tem toda essa emoção envolvida. Exatamente. E aí você associa junto com letra, a razão, né? E a razão. Exatamente. É então... Deus falando com a humanidade. O seu maior orgulho profissional? Olha, eu vou falar que é a AMS, porque eu tive muitos desafios para conseguir mantê-la aberta. Então, é meu grande orgulho saber que eu consegui, e que deu certo. Esse é meu grande orgulho. Que bom. E para encerrar, uma mensagem para quem sonha em trabalhar com música. Minha mensagem é: tenham paciência, tenham persistência e vão estudar não só o seu instrumento, mas também as bases pedagógicas. Estudem e se coloquem sempre no lugar do aluno. Se ele está com dificuldade, busque encontrar qual que é esse ponto de dificuldade para que seja solucionada e esse aluno retorne na próxima aula. Sempre pensar nisso. Então, se coloquem no lugar dele. Que legal. Bom, eu não tinha planejado perguntar isso, mas agora me veio à mente. Qual é a sua música favorita? Olha, se for de um louvor, tem um que é do nosso inário, que é o 375, que fala sobre a paz eu vos deixo, né? Falou o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, eu gosto muito tanto da melodia quanto da letra desse louvor. Né? Então, no inário da CCB é o 375. Música, assim, eu tenho várias em questão de ouvir ou de tocar, mas eu vou falar de uma que a letra mexe bastante, que é a Epitáfio, que fez muito sucesso com o Titãs. Sim, sim. Então, é uma letra que é bem, assim, né, introspectiva, que nos faz refletir, mas eu também gosto muito da colocação da melodia, da harmonia. Eu gosto. Legal. Então, é uma música que chama minha atenção. Interessante, muito bom. Olha, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Para mim foi muito prazeroso falar sobre música. Como eu te falei, a música faz parte da minha vida. Eu também sou o que sou por causa da música na minha vida, né? Eu tenho a música envolvida todos os dias da minha vida. Eu canto em coral, canto na orquestra. Então, estou bem envolvida com música até hoje. Meus filhos também são todos musicais. Então, meus irmãos, minha família, toda musical. Então, a música, para mim, é assim, também uma coisa muito importante. Então, foi muito gostoso falar sobre música com você. Espero que nós possamos nos encontrar em outras ocasiões, né? Através da música, quem sabe? Sim. Mas foi um prazer receber você aqui. Você trouxe informações muito interessantes, muito proveitosas. E eu espero que o pessoal que está nos assistindo, né, que esse podcast chegue em muitos lugares e que eles possam encontrar aqui em você e no seu instituto um lugar para poder aprender música, quem sabe recomeçar ou começar, né? E com certeza vou ter essa indicação assim de muito gosto, falar de boca cheia, né, sobre você e sobre o seu instituto. Parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida cada dia mais, que esse projeto cresça cada dia mais, que esse Instituto de Música possa continuar ajudando tantas pessoas como tem ajudado, que você continue sendo essa pessoa usada por Deus, né? Essa instrumentalidade sua, não só através da música, das suas mãos, da sua voz, mas da sua pessoa, da sua vida, como você já tem sido abençoada e usada por Deus, que Ele te use cada dia mais. Muito obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz em ter participado. Foi um ambiente excelente. Nossa, eu amei ter esse bate-papo aqui com você, viu? Que Deus abençoe também muito a sua vida. Amém. Um abraço. E leva um abraço lá para todo mundo lá do Instituto Musical. Pode deixar. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast Elas por Elas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha esse podcast para todo mundo aí que você sabe que gosta de música. Então, vocês têm aqui uma doutora em música aqui na nossa cidade de Bauru. É muito chique essa mulher que está aqui hoje. Entende tudo de música. É uma pessoa também, assim, linda de conhecer, sorridente, simpática, uma pessoa de Deus. Então tem tudo aí para ensinar o seu filho, ensinar você a começar a sua carreira. Às vezes não é uma carreira, né? Mas só para ter essa experiência de tocar música, de cantar, que, nossa, a música, ela traz uma paz para nossa alma, não é verdade? Então, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o Instagram aqui da Mara e também
o Instagram do Instituto é outro? Não, é o mesmo? É o então mesmo. Tá bom. Então nós vamos deixar aqui depois na descrição do vídeo o Instagram. Se você quiser entrar em contato, manda lá uma mensagem, escreve no WhatsApp deles, entre em contato para você se matricular e conhecer mais a respeito. Quiser ir lá conhecer só, né? Sim. Dá para fazer uma aula experimental. Dá. Olha aí que bacana, tá bom? Então vamos deixar aí para vocês. Então um beijo no coração, fica com Deus. Esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!